Bom dia, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Alex. Vou estar iniciando aqui o treinamento da parte de manutenção. Não é nem um treinamento, né? Na realidade, é um overview do que o módulo de manutenção pode oferecer para vocês. Para quem não tem ainda, vai conhecer o módulo de manutenção. Como temos meia hora só desse webinar, possivelmente eu vou focar só na manutenção de máquinas. Eu vou deixar um pouco de lado a manutenção de equipamentos, para não ficar uma coisa tão corrida assim, né? Futuramente a gente pode voltar a fazer esse gerenciamento de manutenção voltado para a parte de equipamento, de ferramenta, de equipamento de qualidade. E aí a gente pode abordar no próximo webinar só essa parte. Hoje eu vou fazer basicamente só a parte de manutenção de maquinário mesmo, né? Mostrar para vocês como vocês podem ter certos controles, do quais algumas manutenções não conseguem ter, como vocês podem extrair informações relacionadas a custo, a histórico de manutenção, as causas raízes de manutenção, a indicadores de manutenção, né? O MTBF e o MTTR, são os indicadores de falha e indicadores de tempo de máquina parada. Vou mostrar para vocês como que vocês podem abrir ordens de manutenção, como que vocês podem fazer certos atendimentos e certos controles de apontamento, tá bom? Eu vou encerrar aqui meu vídeo aqui e agora vocês vão só me escutar. Beleza, vamos começar. Bom, esse daqui é um banquinho de teste que eu tenho, tá? Só para a gente simular e mostrar algumas coisas que o sistema pode oferecer para vocês, tá? Então, tudo vai partir pelo cadastro de máquina, tá? Então, cadastrei algumas máquinas aqui, tá? Só para a gente brincar um pouquinho e mostrar o que pode acontecer, tá? Beleza. Cadastro de máquina. Manutenção. O que eu posso cadastrar na manutenção? Como que eu posso otimizar o meu trabalho na manutenção? Eu posso criar algumas atividades de manutenção, certo? Em módulo básico. Posso predefinir algumas atividades que eu já faço na manutenção. Depois vou mostrar onde vocês vão amarrar essa parte de manutenção. Beleza? Uma outra coisa da manutenção que a gente pode fazer os tipos de plano de manutenção. Posso fazer tipos distintos de plano de manutenção para máquinas distintas, tá? Manutenção a parte de plano é simples de fazer porque às vezes eu tenho um parque de máquinas com máquinas iguais, então eu posso montar um plano só e explodir esse plano para todas as máquinas que são iguais, entendeu? Ou posso fazer plano específico por maquinário também, tá? Eu não vou entrar em detalhe de tela, o que é cada campo, porque isso daí vai no treinamento e aí a gente acaba levando um tempo muito maior do que a gente tem planejado, tá? Mas quem tiver dúvida depois, quiser um treinamento, tiver curiosidade de, de entender mais a fundo o que é, agenda um treinamento que a gente faz um treinamento online ou faz um treinamento presencial, né? Bom, vamos pular lá para a parte de manutenção agora. Isso é o módulo de manutenção. Funções, consultas e relatórios, tá? O que o módulo de manutenção pode te trazer? Tem muitas empresas que elas não conseguem mensurar o custo de manutenção. Tem muitas empresas que não conseguem extrair o histórico de manutenção, não conseguem saber o que foi realizado entre uma manutenção e outra. Esse módulo do Q4, ele ajuda e ele supre toda essa necessidade, entendeu? E ele consegue fazer certas amarrações que manualmente, né, na maneira que é feito, algumas empresas não conseguem amarrar isso de certa forma, que nem eu consigo basicamente amarrar minhas requisições de compra, minhas requisições de serviço à manutenção e conseguir custear isso daí. Eu vou abrindo, mostrando algumas coisas para vocês e eu vou explicando aonde que consigo fazer essas amarrações, tá? Então vamos começar aqui. Logicamente que a manutenção começa pelo operador solicitando a ordem de manutenção. Então, ao invés do cara ir lá e chamar o cara da manutenção, ele pode solicitar pelo sistema a parte de manutenção, certo?
Então, vou solicitar aqui uma manutenção de uma máquina aqui. Máquina parada. Solicitou. Na consulta, teoricamente, o cara da manutenção vai ter essa tela de gerenciamento aqui, ó. Solicitaram todas as manutenções que estão sendo solicitadas. Aqui, ele mostra o que é preventiva e o que é corretiva. Corretiva é, máquina parou, o cara já abre e já vem. E já cai aqui e você determina o que vai ser feito, tá? Só um adendo nessa tela aqui, ó. Para quem tem o módulo mobile do sistema, a parte mobile dá para solicitar a manutenção através do aplicativo. Então, o cara solicita através do aplicativo e já cai direto nessa tela aqui de gerenciamento da manutenção, tá? Então, o cara lá do departamento de manutenção consegue ver quem está solicitando, qual a máquina e qual o status da máquina. Solicitei a manutenção. Deixa eu deixar aqui as telas, vi que está um monte de tela aberta. Tá? Uma vez a manutenção solicitada, eu posso vir aqui atender a manutenção, certo? Quando eu atendo a manutenção, posso formar um tipo de manutenção. Depois eu vou voltar aqui nesse plano de manutenção, tá? Vou mostrar para vocês as primeiras amarrações. Criei aqui um plano de manutenção corretivo. Consigo informar aqui quem que é o operador. E aqui eu já consigo fazer algumas amarrações. Consigo requisitar material para produção. Ou seja, consigo agendar, solicitar material que está no meu estoque para realizar essa manutenção. Tanto que aqui ele já aparece aqui a ordem de manutenção que está sendo amarrada. Beleza? Outro ponto que eu consigo fazer, consigo gerar requisição de compra para compras, realizar a compra do material. Por exemplo, faltou um rolamento. Consigo ir lá e solicitar para compras que, compra o rolamento que eu vou precisar para fazer essa manutenção. Consigo requisitar serviço de manutenção. Muitas empresas não têm manutenção interna. Então, elas solicitam manutenção externa. Então, vem um cara de terceiro, então ela solicita serviço de manutenção aqui, tá? Por que é importante isso daqui? Porque tudo isso, a partir do momento que você vai informando, isso aqui gera um custo para você depois. Então, você consegue estimar o material que está sendo usado na sua manutenção e o serviço que está sendo usado na sua manutenção. Então, depois você mostrar até para um gestor, olha quanto a gente está gastando nessa máquina, compensa a gente gastar mais por essa máquina? E aqui a gente começa a fazer os apontamentos de manutenção. Muito simples. Vou colocar aqui a manutenção corretiva, posso colocar uma observação. Aqui eu posso informar o material. Deixa eu informar aqui a data aqui. Consigo informar os materiais que estão sendo usados nessa manutenção. Consigo utilizar algum equipamento, então consigo amarrar no atendimento tanto o equipamento que eu estou utilizando, tanto o material que eu estou utilizando, tá? E consigo amarrar certos componentes também. Aqui, cadastro de técnico. Quando eu informo o técnico, o sistema no cadastro dos funcionários, eu consigo colocar a hora do técnico. Ou seja, o meu operador de manutenção, a hora dele é R$100. O operador de manutenção 2, a hora dele é R$200. A partir do momento que eu informo aqui o operador aqui, ele vai calcular o tempo gasto e vai me dar o custo da manutenção. Certo? Vou confirmar aqui. Beleza, confirmei. Então, aqui vai aparecer todas as manutenções corretivas que vocês têm. Conforme for fazendo a manutenção corretiva aqui, vai apontando, o sistema vai calculando para você o custo, tá? Importante na manutenção. Aqui tem um campo de causa raiz. Importante você saber, até para causa raiz, para uma auditoria da ISO, o que causa, por que está causando tanta manutenção de certas máquinas. Então, consigo informar causa raiz tudo aqui e depois fazer um gerenciamento dessa causa raiz, tá? Vamos lá. Um outro ponto também que a gente consegue fazer aqui. A gente consegue ver a partir dos apontamentos que a gente faz,
o custo. Lembra que eu falei da abertura, do apontamento e da ordem? E da abertura, do apontamento dos materiais utilizados? Aqui a gente consegue, ó, estimar isso daqui, ó. Então, ele mostra o tempo gasto de mão de obra, o tempo gasto de material, ele consegue me estimar o custo da manutenção. E eu consigo saber se a minha máquina está dando muito custo, está tendo muito custo de manutenção com aquele maquinário, se não é mais viável trocar de máquina, sei lá, a fortuna que eu gasto com manutenção compensa comprar uma máquina nova, entendeu? Você consegue ter esse histórico, esse relatório para poder confrontar com confrontar não, né? Para poder ter dados para conversar com os gestores de tomada de decisão, entendeu? Um outro ponto que a gente consegue ver aqui são os históricos de manutenção. Então, a gente consegue fazer muita coisa relacionada ao histórico. Então, a gente sabe aqui quando que começou e quando que terminou cada manutenção e quais foram as causas raízes do tempo gasto em cada manutenção. Um outro ponto que nós temos aqui são os indicadores de manutenção. Eu conversei, os MTBF e o MTTR. Então, aqui eu tenho indicadores de manutenção, ou seja, eu abri a manutenção, apontei, coloquei os materiais, então tem um custo e tem indicador, quanto tempo a máquina pega, tá? Tempo total do período disponível, tempo de reparo e o percentual aqui dos indicadores, MTDF e MTDR, entendeu? Tempo médio entre falhas e tempo médio para reparo. Beleza. Mas o sistema de manutenção só essa parte de manutenção corretiva? Não. Temos a parte de manutenção preventiva, preditiva, que a gente começa a trabalhar com planos de manutenção. Então, lembra a parte lá que eu falei que os tipos de atividades, a gente consegue montar planos de manutenção e informar os tipos de manutenção que a gente quer com aquelas atividades. Ou seja, esse plano de manutenção, ele entra na parte preventiva. Então, como o sistema vai calcular isso? Eu monto o plano de manutenção, informo o tempo gasto para me fazer essa manutenção e o crédito de uso gerado. Você vai perguntar, o que é crédito de uso? Quando a gente faz uma manutenção, a gente fez uma manutenção preventiva e a gente coloca a máquina para startar de novo, essa máquina ela tem um tempo de uso, ou seja, até a próxima manutenção. Algumas empresas colocam peças produzidas, horas de trabalho, a gente chama isso de crédito de uso. Então, a gente define que, por exemplo, essa máquina aqui, após a manutenção, ela vai ter um crédito de uso de 5 mil peças, 5 mil horas. Isso daí a gente vai definir no crédito de uso dela, tá? Aí você pergunta, como que o sistema vai controlar isso? Eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Como que o sistema vai dar baixa nesse crédito de uso de maquinário. Monto o plano de manutenção, posso colocar aqui se é apontado ou não, qual o turno que vai ser feito aqui, e vou montando meu plano de manutenção aqui. Plano único, exclusivamente para preventiva, tá? E aqui eu coloco meu crédito de uso. Opa. Ó. Então aqui, essa máquina aqui, ela controla o crédito de uso dela por unidade fabricada, tá? Teria hora de uso e unidade fabricada. Então, é unidade, né? Uma unidade fabricada e o crédito inicial dela, 5 mil créditos iniciais. Ou seja, o sistema ele vai pegar esse tempo aqui e vai descontar essa quantidade e vai descontando aqui esse tempo de gasto, né? Como que ele vai controlar esse tempo gasto? Basicamente, na ordem de fabricação. Quando o usuário da produção começa a fabricar isso, certo? Começa a produzir. Utilizando essa máquina aqui, o sistema automaticamente vai verificar a máquina, vai verificar o tipo de crédito que ele utiliza e vai dar baixa na quantidade que ele aponta. Por exemplo, aqui é a unidade produtiva. Se o cara apontar 10 peças, ele vai considerar o gasto aqui. Então, não vai ser 14, vai ser 24, e assim sucessivamente. Certo? Deixa eu ver se eu tenho uma ordem de fabricação só para mostrar para vocês.
Vou pegar isso daqui. Deixa eu ver. Fiz uns apontamentos aqui. Então, a cada apontamento realizado, dez peças. Apontou? O meu crédito de uso da manutenção, ele vai sendo gasto, certo? Mas que informação que eu posso usar com esse crédito de uso e gasto? O sistema ele vai te dar uma perspectiva de em quanto tempo, uma data, né, baseado no seu consumo de créditos, em quanto tempo eu vou precisar parar essa máquina para realizar a manutenção. Isso é importante saber porque... Cadê aqui? Ó, importante saber para quê? Porque a manutenção, ela precisa avisar a produção que a máquina, em tal data aproximadamente, tá? Ela vai precisar parar para fazer manutenção. Ou seja, o sistema ele vai pegando o que o cara está produzindo, o que o operador está apontando, e vai utilizando isso daí para estimar qual a data de previsão da manutenção. E com isso você consegue gerar suas ordens de manutenção. Basicamente isso. Eu consigo calcular minha agenda de manutenção. Ele já gera aqui um plano de manutenção com uma data prevista para mim, 21/6/21. Certo? Com isso eu consigo agendar minhas manutenções. Aqui não vai ter nada, né? Consigo fazer o agendamento das minhas manutenções. Consigo verificar também aqui aonde meus créditos de uso estão sendo gastos. Ó, apontei a ordem hoje aqui, ó, gastou crédito de uso. E com isso eu consigo ter um controle de informações da produção, pelo menos da parte maquinária. Eu consigo saber quanto está custando manutenção, quando que eu preciso agendar a manutenção, quais as causas raízes que me estão dando mais manutenção. Consigo consultar os históricos de manutenção, saber o que foi trocado na manutenção e consigo ter um controle das manutenções que estão sendo realizadas na minha fábrica. Fica tudo no sistema, fica tudo integrado, porque uma manutenção que eu abro, eu consigo integrar ela com compras, com requisição, então eu sei os materiais que foram utilizados naquela manutenção, sei quem comprou, quando chegou e quanto custou, certo? E aí eu consigo custear tudo isso daí depois, beleza? Então, como nós temos um pouco tempo, temos 20 minutos, eu vou abrir agora para perguntas, para quem que tiver pergunta, dúvida, alguma coisa, tem o chat aí, e aí o pessoal vai perguntando, e aí a gente vai conversando, eu vou tirando dúvida até dar o tempo da manutenção. Então, o pessoal aqui falou que não está conseguindo mandar mensagem no Zoom, no chat do Zoom. Vou mandar uma mensagem lá, ver se vocês conseguem ver. Perguntaram aqui se eu vou abordar sobre equipamentos. Não, hoje eu não vou abordar sobre equipamentos, até porque se eu fosse falar de equipamento, não ia dar meia hora. E a ideia é a gente fazer esses webinários rápidos, de meia hora, explicando algumas funcionalidades no sistema, tá? Futuramente a gente vai fazer um outro webinar abordando essa parte de equipamento do sistema, de manutenção de equipamentos, tá? Hoje eu quis dar uma abordada só do que o sistema pode oferecer
com relação à manutenção de máquina, tá? Aí depois a gente pode abordar de equipamentos, daí a gente monta um outro, tá? Mais alguém? Quem, quem também não tem um módulo de manutenção, né? Já deixo aí a mensagem, né? Falar com a Regina, adquirir. Importante agora. Às vezes o pessoal faz a parte de manutenção, às vezes tudo de forma manual. É uma nova ferramenta, né? Que pode ajudar vocês no gerenciamento dessas informações, né? Perguntando aqui do P-Projetos. Não, é que a forma que você monta, que nem manutenção de ferramentas, de modo, você vai ter que informar ele quando você vai fazer uma linha de produção, que nem é o mesmo conceito de plano de inspeção, tudo, mas como você vai apontar, aí você precisa informar ele quando você for usar ele na linha. Da forma que o pessoal aponta dessa maneira, não tem como informar. Aí teria que informar ali na linha de produção, seria que montar uma linha de produção e informar o molde que você está usando. Daí, na hora de apontar, ele vai dar baixa desse crédito de uso, entendeu? Vou ver com o pessoal de fazer um novo webinar da parte de equipamentos. Daí a gente agenda, aí eu acho que a grande dúvida do pessoal é com relação a não só de máquina, né, mas é manutenção de equipamentos, moldes, ferramentas, esse tipo de coisa. Ferramenta de calibração, esse tipo de coisa para química, né? Mais alguém? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Bom, acho que ninguém ficou com dúvida, né? Pelo visto. Então, eu vou me despedindo. Agradeço a todos que contribuíram com o seu tempo, que puderam participar. A tendência é que a gente faça uma vez por semana esse tipo de interação, né? Esse tipo de webinar. Já temos alguns planejados já e agendados, de áreas distintas, tá? Não só para manutenção, mas de outras áreas também. Agradeço a todos que participaram, né? Eu vou encerrar agora a transmissão. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas com relação à funcionalidade da parte de manutenção. Dúvida não é dúvida, né? Mas como que funciona a parte de manutenção do sistema. E é isso. Se alguém quiser mais informações, tá? Conversa com a Regina, manda um e-mail para ela, que a gente senta para conversar a respeito disso daí. Empresas que já tenham um módulo de manutenção que queiram se aprofundar mais, agenda treinamentos. A gente está disponibilizando muito treinamento online, né? Durante essa pandemia que está ocorrendo, né? Do isolamento. Então é isso. Um bom dia a todos. Se a gente tiver alguma dúvida, entre em contato aí que a gente vai tirando na medida do possível, tá bom? Falou, tchau, tchau, pessoal, e obrigado pelo comparecimento.